Olá, graça e paz, que a graça, a comunhão, a bênção que vem do alto, a presença do Espírito Santo recaia sobre você, a sua casa e a sua família. Nós estamos dando continuidade às aulas do estudo bíblico. Hoje é a 12ª aula e nós vamos falar do líder e a oposição externa. Amém? Ser líder e exercer a oposição que vem de fora. Isso serve tanto para a sua vida profissional, em todas as áreas, não só na área eclesiástica, na igreja, mas serve em todas as áreas das nossas vidas. E eu queria compartilhar com vocês e falar de alguns inimigos, a forma que eles agiram, como Neemias se levantou para resistir, as armas que ele usou, as estratégias, e nós vamos acrescentar um pouco para as nossas vidas em nome de Jesus. Agradecendo a editora Cristã Evangélica por nos permitir vincular as aulas online. Fica aí o nosso agradecimento, a nossa comunidade agradece. Uma grande bênção. Nós temos usado o material da editora Cristã Evangélica já faz uns 2 anos assim, e tem acrescentado demais no conhecimento, na sabedoria. Então nós agradecemos de coração a editora. Amém? Vamos lá. O líder e a oposição externa. O texto básico que nós vamos usar é Neemias 4:14. Neemias diz assim: inspecionei, quer dizer, ele foi ver a obra, ele foi olhar. Dispus-me, ele se prontificou e disse aos nobres, procurou as pessoas certas, e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai que peleja pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Nós vemos aqui que Neemias ele intervém, ele reconhece, ele vai inspecionar a obra. Ele passa 3 dias inspecionando todo o terreno, ele vai de uma porta até a outra, eram 12 portas. Ele pega uma mula, sobe nessa mula, inspeciona todo o muro, ao ponto de chegar num certo lugar e não ter como passar com o animal. Tamanho era o monturo, tamanho era o entulho que estava naquele lugar. Mas ele inspecionou a obra. Ele foi ver aquilo que estava acontecendo, ele foi falar com o povo, ele tirou as conclusões, ele não se precipitou, ele interrogou o povo disse que estava em opróbrio, em amargura, em pobreza, e o inimigo se prevalecia sobre isso, tirava proveito da miséria e do opróbrio do povo, se aproveitando mesmo do povo. E não é diferente nos dias de hoje, não é? Mas Neemias, ele inspeciona, tira todas as dúvidas, coloca tudo num contexto e vai falar com quem tem que ser falado. Ele vai diante dos nobres, dos magistrados, e expõe toda aquela situação, que Jerusalém estava em vergonha, os muros derribados, as portas queimadas, e o povo se sentia rebaixado por aquela condição. Porque uma cidade sem muros, uma cidade sem portas é uma cidade vulnerável, desprotegida. Aliás, que o governo persa, eles inspecionavam, faziam patrulhas e usavam até os povos do deserto, os povos que estavam ao redor, para fazer essa inspeção e levar a eles. Então qualquer sinal de restauração ou de reforma significava uma rebelião contra o Império Persa. E foi disso que os inimigos se valeram e foram contra o povo de Deus. Mas Neemias, ele vê, ele entende. E aqui existem 3 personagens, que tipificam 3 povos diferentes. Nós vemos aqui Sambalá. Vamos lá, vamos falar de cada um. Sambalá. Existe um documento de 407 agora, antes de Cristo, que testifica que Sambalá ele era governador de Samaria. Acharam um sinete também com o nome de Sambalá em meados dessa década também. Então nós vemos comprova também a veracidade, de que ele existiu ali naquela região
de Samaria ali, ele era governador, então ele tinha interesses naquelas terras, né? Passava tudo pelas mãos dele. E agora, com a vinda de Neemias, a oposição, porque Neemias era oposição. Então o que aconteceria? Ele ia ver que o povo estava sendo subjugado, o povo estava sendo cobrado impostos indevidos, e ao ponto de não terem mais com que negociar, estavam dando os filhos como garantia, né? E virando escravos futuramente, porque não teriam como pagar, se repetindo aquilo que já tinha acontecido no Egito. Lá ele era oronita, né? Ele era de Bet-Horon, ali mais ou menos uns 29 quilômetros de Jerusalém, e ele tinha todo o poder administrativo daquela região. Ele cuidava da entrada ali do norte, então ele ficava na região norte, no alto de Israel. Aliás, que Israel, né, a Jerusalém ficou cercada pelos inimigos, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Nos 4 cantos eles estavam cercados por esses homens. O próximo é Tobias, que ele ficava ao leste. Ele possuía um nome judaico, Tobias, né, que significa Senhor é bom, Javé é bom, mas no entanto ele era estrangeiro e ele era inimigo da obra. Ele fazia oposição ao governo de Neemias. A Bíblia cita ele em Neemias 2 como servo amonita, né, significando que ele era servo de Amon, da dinastia de Amon, e ele tinha uma condição geográfica e um cargo ali, né, como servo amonita. Então nós vemos aqui a Tobias, né? Tobias, o mesmo que futuramente vocês vão ver na aula, que ele se aloja na câmara do tesouro. Ele vai se alojar no templo ali, junto com o sacerdote. Ele se casa com a filha do sacerdote, vai morar dentro do templo, na câmara do tesouro. E Neemias põe ele para fora, joga os móveis dele. Você vai ver isso mais para frente. Só para deixar uma pitada de curiosidade, né? Amém? Então ele ficava ao leste. Gesem, ao sul, ele ficava ao sul. E há evidências que ele seja um estranho desprezível. Foi uma figura ainda mais poderosa do que os seus companheiros. Ele exercia um domínio muito maior, e fala que ele era arábio. Então ele servia ali ao governo persa, porque os arábios eles tinham um comércio ali muito grande, né, em toda a redondeza, devido à ocupação territorial que eles tinham. Então o interesse deles naquilo que era a posição estratégica de entrada e saída de comércio era muito sério. Amém? E eu queria acrescentar um que não está na apostila, mas que ficava ao oeste também fazendo oposição, mas não é muito mencionado, mas são as Doditas. Eles ficavam ao oeste, mas que na realidade eles eram os filisteus, aquele povo que sempre perseguiu, sempre fez oposição ao governo e à autoridade de Israel. Amém? Então nós vemos aqui que são esses 3 homens, mais esses Adoditas, mais os outros que vão se ajuntando no meio do caminho para fazer oposição, porque oposição sempre vai ter a obra de Deus. Quando eles descobriram que Neemias vinha para reconstruir, para reedificar, eles já agiram de forma física e de forma espiritual, porque aquela reforma não seria só algo estrutural, físico, visível aos olhos. Aquilo era algo espiritual. Futuramente dali viria o Messias, ali aconteceria a crucificação e a salvação. E Neemias ele tipifica Jesus Cristo, ele é muito parecido nas características, e se der tempo nós vamos falar daquilo que é o contexto de Neemias e o contexto de Jesus Cristo. Amém? Essa é uma bênção, em nome de Jesus. E quais as características dessa oposição? Eles viam que Neemias viria e estragaria o comércio, né? O comércio seria afetado de uma forma geral, porque Neemias ia ver que o povo estava sendo cobrado aquilo que era indevido, eles iam ser acusados. E tanto que quando Neemias ele vai orar, quando Neemias ele chega diante do povo, o discurso dele é: deixemos de ser opróbrio.
Opróbrio é vergonha contínua, é vergonha permanente, é vergonha que não passa, que não cessa. E Neemias fala, vamos deixar de ser opróbrio. Amém? E a gente vê aqui que eles se levantam em primeiro lugar pelos ciúmes, aí eles trazem zombaria e acusações falsas, levantam falso testemunho contra a autoridade de Neemias, né? A gente vê isso em Neemias 2:9, que diz assim: então fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei as cartas do rei. Ele vinha munido de cartas, ele estava debaixo do envio do rei, dos dois reis, do rei persa, né, Xerxes, Artaxerxes, e do rei dos reis. Então ele estava debaixo de um duplo envio. E quando ele entrega essas cartas, versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalá, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e muitos lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Para eles não era vantajoso os filhos de Israel estarem prevalecendo diante daquela situação. Então a gente vê aqui que eles trazem um escárnio desnecessário, eles começam a zombar. A gente vê no texto aqui, no decorrer do texto, no capítulo 4, no versículo 1, tendo Sambalá ouvido que edificaram um muro, ardeu a ira, se indignou e muito escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite eles isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó, dos monturos, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiqueis, vindo uma raposa derribará os muros de pedra. Olha só o desdenho, né? Ele compara que toda aquela estrutura, quando viesse uma raposa e esbarrasse no muro, o muro ruiria, cairia, né? Então ele vem com a zombaria, ele traz essa situação, chamando eles de fracos judeus, trazendo dúvida, darão cabo da obra num só dia, trazendo também uma oposição à fé e, assim, combatendo o Deus de Israel mesmo, se fazendo duvidar. Sacrificarão, quer dizer, vão sacrificar, vão entregar ofertas a Deus, será que vai adiantar? Com indiretas maliciosas, renascerão dos montões, do pó das pedras, né? Porque uma pedra queimada, uma pedra calcária queimada, ela não tem mais serventia nenhuma. E lembrando que os muros de Jerusalém, as muralhas que Neemias fez, não eram muros, não eram tijolos ou blocos que a gente conhece aqui no Ocidente. Eram pedras muito largas. O muro em si ele tinha 2.600 metros. Há quem diga que ele tinha 1.600 metros, 1,6 km, ou 2,6 km. Então nós vamos ficar no meio termo, que ele tinha 1.600. Eles construíram 1.600 metros, 1,6 km, né? Os muros largos de 8 metros de largura, dava para andar pessoas em cima e andam até hoje, né? As pessoas andam por cima desses muros, né? Eles vieram uma rota turística. Então era algo assim absurdo. E ele usa quem para reconstruir? As famílias. Cada um reconstruía diante da sua porta, diante da sua casa. A oposição veio, a guerra veio, mas Neemias ele estava pronto. Eles se armam para a guerra, aqueles homens. Eles traçam um plano de desmoralizar o povo de Deus, mas Neemias ele reage de uma forma espetacular. Aqui nós lemos no começo, ele vai examinar a situação, ele olha todo o contexto, ele faz toda a vistoria da obra, escondido, sem falar nada para ninguém. Depois ele demonstra que ele tinha confiança em Deus. Aliás, ele estava ali debaixo do envio de Deus, porque ele era copeiro, ele tinha uma situação confortável no palácio, e ele abriu mão de tudo aquilo para ir reconstruir algo que ele nem conhecia, porque ele não nasceu em Jerusalém, ele já nasceu naquele palácio. Mas ele abriu mão, ele inspecionou a obra, ele demonstrou confiança, ele se dispôs para reedificar os muros, as famílias, as vidas, porque aquela reedificação não era só física de um muro, mas era algo espiritual, algo que ia reedificar e fazer as vidas ficarem mais
amenas, trazer uma paz e um conforto. Ele busca a justiça de Deus. A gente às vezes quer fazer justiça, às vezes a gente quer resolver as coisas, mas Neemias buscou em Deus e a justiça ela veio de Deus. Ele orou pela intervenção de Deus. Amém? Ele buscou as armas espirituais, ele confiava certamente que Deus daria cabo daquela obra, porque se Deus o tinha enviado é porque Deus tinha um propósito muito maior. Ele se anima com o povo para a peleja e para a reconstrução dos muros. Ele vai até as famílias, ele motiva as famílias, né? Ele se manteve sempre vigilante. Ele sabia da oposição, ele sabia da conspiração, ele sabia das mentiras que eram disseminadas, ele sabia que aquele povo se levantava contra a obra, e aí ele acalma o coração das pessoas, das famílias, para reconstruir aquela obra. Fez turnos, colocou capitães, lembrando que ele não foi sozinho, ele foi com as cartas, ele foi com toda a provisão que ele necessitava, e ele foi com o exército do rei persa. Eles tinham homens ao comando dele, né? Soldados mesmo do exército persa, né? Fora o exército de Deus que estava ao redor dele ali, o abençoando. Amém? Que as oposições à obra sempre vão existir. Sempre que você se levantar para fazer algo ou realizar um sonho ou reconstruir alguma coisa, a oposição ela vai se levantar. Mas Neemias ele entendeu, ele buscou em Deus, ele usou as armas físicas, as armas espirituais, e ele reconstruiu aquele muro num tempo recorde. Em 52 dias a obra foi completa. E ele fala para aqueles homens, e ele é bem claro, ele fala na nacionalidade de cada um, dizendo assim: vocês não têm parte, herança e nem memorial, porque essa obra ela é de Deus. E pela intervenção de Deus essa obra foi completa, restaurada e concluída, porque Deus interviu. E aí eu quero profetizar sobre a tua vida a intervenção de Deus. E toda oposição, seja ela física ou espiritual, caindo por terra na tua vida diante da intercessão, do poder do clamor, da oração, arregaçando as mangas e indo para cima daquilo que é o seu objetivo, assim como Neemias. E eu quero deixar essa palavra no teu coração.